A paz do Senhor para todos. Amigos, hoje irei falar de um tema bastante comentado aí nas redes sociais, que é os maus tratos aos animais, né? Como esse último caso do rapaz que decepou, né, o seu cavalo. O que é que isso tem a ver com a Bíblia? Tem a ver com a Bíblia, sim. O próprio Jesus falou, né? Isso é importante você saber que você pode identificar o caráter das pessoas, como essa pessoa trata os animais, especialmente os seus, né? A Bíblia diz no livro de Provérbios que o perverso, ele maltrata os seus animais, né? Então esse rapaz, quem está ao lado dele, está correndo sério perigo de perder a sua vida, porque o caráter dele não é bom. O que foi feito a esse cavalo, meu amigo, foi cruel. E segundo a Constituição, era para ele pegar 5 anos de cadeia, né? Não sabemos o porquê as autoridades locais não cumpriram com a lei, né? Porque segundo a nossa Constituição, os maus tratos animais que foi aprovado, né, há poucos anos, daria uma pena para ele, né? Então, meus amigos, esse cavalo que foi decepado, segundo contam aí, que o cavalo ficou exausto, né? Ele já tinha cavalgado com o cavalo, né? E aí vinha, estava voltando para casa. Aí o que acontece? O cavalo, de tão exausto que estava, não aguentou, né? Se deitou. Aí o cavalo servia de transporte pro rapaz. Olha a perversidade do cara. O cara pegou o cavalo exausto, deixar o cavalo descansar um pouco, ficava ao lado do cavalo. Não foi o que ele fez, porque o cavalo não aguentou, né, levá-lo para casa. No caminho, de tão exausto, ele arriou, não estava aguentando. Então a cavalgada foi grande dele. O cavalo fazia o bem, o cara servia o cara de exausto que estava, não aguentou, o cara decepou o cavalo, né? O que é que isso significa? Significa que mostra o caráter dele, né? Em Provérbios, como eu citei agora há pouco, o livro de Provérbios fala que a pessoa cruel, ela maltrata os seus animais. Você pode identificar o caráter das pessoas, como ele trata especialmente os seus animais domésticos, né? Seus animais de casa. E nesses dias difíceis, né? Nesses dias difíceis, a gente tem que ficar observando e identificar o caráter das pessoas que nos rodeiam, que estão próximos de nós. Isso é prudência. Nós devemos identificar o caráter das pessoas, né? Porque vivemos dias difíceis, né? Não todos, mas muita gente vive fingindo uma coisa que não é, né? E o próprio Jesus disse: cada árvore se conhece pelo seu fruto. E o que esse cara fez ao seu animal que o serviu, né? O serviu várias vezes, né? Que era o seu transporte, o serviu como transporte, né? Sem cobrar nada, só alimento. Aí já tinha cavalgado, já tinha transportado ele e na volta não aguentou de tão exausto que estava. O cara foi servido pelo animal, o animal o transportava, foi o que o cara fez? Decepou o animal. E isso mostra, a sua atitude revela o seu caráter, né? Como Jesus falou, como eu falei agora há pouco. O próprio Jesus falou: cada árvore se conhece pelos seus frutos. Ou seja, cada pessoa você conhece. Foi uma comparação que Jesus fez, né? A árvore, por exemplo, uma árvore de maçã só vai dar maçã. Uma árvore de manga só vai dar manga. Ou seja, uma pessoa que comete uma atrocidade dessa com um animal inocente, um animal que não deu um coice nele, um animal que transportava esse cara, isso
denuncia o seu caráter. Isso mostra que ele não é um bom caráter, ele é perverso. As pessoas que ele convive estão correndo sério perigo, né? O que ele fez, ele mostrou o caráter dele, né? A sua perversidade, denunciou o seu caráter perverso, né? Porque o justo é aquela pessoa que foi justificada pelo Senhor, né? É aquela pessoa que foi justificada pelo Senhor Jesus Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e foi lavada, né? Foi remida. Quando a pessoa é justificada, ela é transformada, né? Aí a Bíblia fala que o justo ele cuida bem dos seus animais, né? Está lá em Provérbios, né? Que o justo ele cuida muito bem dos seus animais, mas o perverso, a pessoa perversa, ela não cuida bem. Uma pessoa perversa faz isso que esse rapaz fez aí, que a gente vê aí nas redes sociais, né? Que a Bíblia nos ensina, né? E Deus se importa com os animais, né? Deus é tão certo que Deus se importa com os animais. Veja lá no livro de Gênesis, quando Deus castigou a humanidade da época, exceto menos Noé e sua família que eram tementes a Deus. Deus mandou de cada animal levar para a arca um casal, para você ver que Deus se importa, porque se Deus não se importasse, morria tudo afogado, né? Se Deus não se importasse com eles. Mas para preservar as espécies, foi o que Deus fez. De cada espécie, Deus separou um casal, né? E foram até a arca, Noé cuidou, né? Noé cuidou. Para você ver, biblicamente, que realmente Deus se importa com os animais. E se você é um cristão, né, se você maltrata seu animal, você está precisando do fruto do Espírito Santo, né? Você tem que rever, tem que se julgar a si mesmo, você que maltrata os animais, né? Porque quando for descoberto, Deus permite que vai escandalizar a obra de Deus, né? E a gente tem que ser luz, pessoal. Por exemplo, você vê um animal, o cristão vê um animal com fome, dê comida a ele, bote água na sua calçada para ele, né? A gente tem que ser luz, tem que fazer a diferença nesse mundo mal, né? Temos que ser como o sal da terra, né? Que é preservar, porque senão vão se destruir. A gente tem que fazer a diferença. Tá certo, meu amigo? Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Um abraço.